Senhor Jesus continue nos abençoando. Nós estamos agradecidos a Deus por Ele nos trazer outra vez aqui. E nós até aqui podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tivemos um dia tranquilo, né? Eu creio que todo mundo cumpriu seu dever cívico. Eu o fiz logo cedo e nós fomos à chácara, almoçamos por lá, demos uma descansada, né? Dormi um sono gostoso lá, ao som dos pássaros, e às 3h30 a gente saiu de lá, voltou, e chegamos aqui em tempo hábil. Era para nós termos iniciado o culto às 17 horas, mas o povo parece que esqueceu do horário, né? Mas estamos aqui, estamos agradecidos, queremos externar a nossa gratidão a todos que porventura estejam a nos visitar. Isso nos honra bastante, né? Muito. Que todos vocês que vieram a estar aqui conosco possam ver aqui entre nós o amor de Cristo. E que você saia daqui abençoado. Se você veio enfermo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou ontem, curou anteontem, ontem, cura hoje, cura amanhã. Ele é o mesmo. E nós cremos nisso. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome. Então nós estamos aqui neste nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é, que era e que há de vir. Nós hoje vamos ter aquela reunião mista, abençoada. Nós temos alguns valores, alguns pregadores, cada um deles terá um pequeno tempo, e no final haverá um encerramento. Eu creio que nós sairemos enriquecidos. Quantas pessoas que estão aqui hoje a nos visitar? Por favor, visitantes, você que ainda não faz parte deste corpo, tem alguém? Tem um rapaz ali, Deus te abençoe. Mais ninguém? Do lado das irmãs, ninguém? Então, mais a igreja, não é? Deus abençoe. Obrigado ao Senhor pela sua visita, não é? Aos que estão aí, que às vezes fica com medo de levantar a mão pensando que está querendo fazer ele virar crente. Não é? Nós não fazemos isso. Aqui é óbvio que às vezes você tem que fazer uma chamada de altar, mas é uma coisa rara acontecer aqui entre nós. Nós não podemos forçar ninguém a virar crente. Nós só temos que pregar o Evangelho como ele é. Pregar o Evangelho no singular, não um. Quando nós pregamos um Evangelho, nós defendemos um rótulo. Aí aquele ali defende o rótulo A, o de lá defende o rótulo B, o outro defende o rótulo C, e assim vai. Agora, quando nós pregamos o Evangelho,
O Evangelho não tem rótulo. Ele não se chama tá. Não. O Evangelho, vamos dizer assim, o seu nome é o Evangelho mesmo. É o que está escrito. Então, aquele que ouve o Evangelho e aceita-o, e crê nele, o recebe, e é batizado conforme ele ensina, será salvo. É o que Jesus disse. São Marcos 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós só temos esse dever: estimular o seu arbítrio. O que é o seu arbítrio? É esse poder que Deus só colocou em você, só colocou no ser humano, no homem, que é o poder decisório. Ele deu a cada um de nós uma alma, e esta alma tem uma consciência. Ela sabe que há uma esquerda e uma direita. Existem dois caminhos. Um deles conduz à vida, o outro conduz à morte. Agora, tem gente que pensa que ele escapa da morte sendo bonzinho, não matando, não roubando, não prostituindo, não fazendo o que não deve ser feito, a coisa errada, que prejudica moralmente, prejudica socialmente, prejudica familiarmente falando. O homem não é salvo por ser bom. Ele é salvo porque Jesus é bom. Amém. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então ele tolera, suporta o homem em todo o seu ciclo de ignorância. O que é o ciclo de ignorância? É o círculo da falta de conhecimento desse fator. Que o homem, para ser salvo, seja ele bom ou ruim, seja ele certo ou errado, é crer no Evangelho e ser batizado de acordo com o que o Evangelho ensina. É isso que te condiciona a salvação. Por isso o homem deve pensar, deve avaliar, deve refletir para poder então optar. O que você quer, vida ou morte? Céu ou inferno? Bênção ou maldição? O que você quer? Pense nisso. Pense nisso. Irmão Abel. Boa noite com Jesus, amém? A gente agradece pela oportunidade. E seguindo a linha do pastor Sebastião, a gente lembra de Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, mesmo aquele que é bom e que é eticamente correto, mesmo esse é pecador. Mas só que em Romanos 6:23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, nisso nós temos uma consolação. Que mesmo nós sendo pecadores, existe algo que é gratuito. E é oferecido a nós a cada dia, a cada minuto. Mas é exigido um selo. Qual é esse selo, irmão Abel? Esse selo é o Espírito Santo. O irmão Brana diz na mensagem o sinal que é necessário que todos tenham esse sinal. Porque está chegando o momento do entardecer. Nós estamos no momento do entardecer. E esse sinal é requerido na nossa vida. Esse sinal é requerido. Cabe a nós decidirmos aplicar ou não esse sinal. Agora, na mensagem, o sinal, parágrafo 106, eu só vou ler, porque eu achei isso muito tremendo. O Espírito Santo é a nossa identificação. É o que nos identifica como cristãos. Vive você a necessidade do Espírito Santo? Não é ser membro de igrejas. Não é nosso entendimento da Bíblia, nem quanto você sabe da Bíblia. É quanto você sabe sobre o autor. Parágrafo 106. Veja quanto o autor está vivendo em você. Medite, quanto que o Espírito Santo está vivendo em você hoje. E você desapareceu. Você não existe mais, você reconhece que morreu. E o sinal é o que vive em você. E isso não é sua vida, isso é Ele. Paulo diz, a vida que agora vivo, ele tinha uma vida diferente da que antes tinha. Não eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal identificado que Deus requereu. Identificação com o nosso sacrifício. A vida do nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Oh, que sinal positivo! Não pode haver outro sinal. Oh, que coisa! Se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disso. Se eu tivesse o poder de palavras nesta manhã para expressar e colocar em sua alma, que está por dentro, não seus ouvidos, mas sua alma, e você pudesse ver a garantia disto. Vê, meu irmão, que garantia isso tem. O irmão Brana diz que esse sinal é como uma passagem, um passe. Outro passe não serve. Só é esse. Oh, que tal se você pudesse ver a garantia disto? Isso deixaria você tão tranquilo. Que tal se você houvesse cometido um crime e você fosse julgado num tribunal federal e você soubesse que se determinassem que você fosse culpado, que você morreria? Você iria à cadeia elétrica ou à câmara de gás, ou seja qual fosse a execução pública que tivessem para você.
talvez enforcado ou algo assim, lixado, ou seja, a pena que fosse, e você soubesse que você era culpado, se você fosse culpado, você soubesse que era culpado e que deveria morrer, se não conseguisse algum advogado para representá-lo, que pudesse livrá-lo disto, e agora você desejaria um melhor advogado que pudesse obter. Não é verdade? E então, conseguindo um advogado que fosse um bom, inteligente advogado, você sentiria que seu caso seria você poderia ficar um pouco mais tranquilo. Porque você tinha um advogado, porém ainda teria dúvida se este advogado poderia fazer um juiz mudar de opinião, ou mudar a do júri, se este advogado, com sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isto. E se ele poderia defender seu caso e provar que você deve viver. Porém, em vista de toda a sua grande autoridade e o discurso eloquente que poderia fazer, e a impressão que teria para com o jurado ou teria com o juiz, você poderia ficar tranquilo por alguns minutos. Mas ainda haveria dúvida em sua mente. Ele conseguirá? Ele conseguirá me defender? Porém, neste caso, observe. No meu caso, no seu caso, porém, neste caso, o próprio juiz se torna nosso advogado. Deus se fez homem, não havia advogado que pudesse fazer isso. Não poderíamos encontrar, Senhor, um Moisés e a lei, os profetas, ninguém poderia fazê-lo. Então o juiz se tornou tanto jurado como advogado e juiz. Ele mesmo, e tomou suas próprias mãos a justiça de sua lei, e ele mesmo pagou o preço. Quanto mais seguro poderíamos estar? E enviou sua própria vida sobre nós, como testemunha de que ele o aceitou. Que segurança! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando ele se tornou tanto juiz como jurado e advogado, ele defendeu o nosso caso. Nós declarados culpados por sua própria lei, e ele veio e tomou o lugar da pessoa culpada. Senhor, que estava no santuário, ele tomou o seu pecado, ele levou sobre si mesmo, e morreu, e pagou o preço, e derramou o seu sangue, e mandou o seu próprio sinal, sua própria vida. Ora, está perfeito. O caso está encerrado, já não há mais pecado contra o crente. Deus tem misericórdia se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não mais existe. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí está o caso concluído. O caso não mais existe, amém? Então, seguramente, com o sinal aplicado, quando a morte começar a bater lá na porta, ela não terá controle, porque a vida habita em você. Se você aplicar esse sinal em tua vida,
Não há morte, não há câncer, não há problema, não há pecado algum que não possa ser estipado na sua vida. Aplique esse sinal na tua vida. É o que é requerido. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te enriqueça de graça. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que segurança. Que segurança. Deus os abençoe. E esta chuva continue caindo sobre nós. Amém. Neste mundo é tão difícil caminhar, as esperanças às vezes querem se esgotar. Há espinhos no caminho a nos atrapalhar na escuridão. Há perigo então a nos desafiar, mas porém eu tenho quem me dê a mão neste caminho que nos faz prosseguir e jamais sentir sozinho. Senhor, minha confiança está em Ti, jamais te deixarei. Tu dissestes que no mundo nós teríamos aflições, mas Tu venceste e contigo também eu vencerei. Mas porém eu tenho quem me dê a mão neste caminho que nos faz prosseguir e jamais sentir-nos sozinho. Senhor, minha confiança está em Ti, jamais te deixarei. Tu dissestes que no mundo nós teríamos aflições, mas Tu venceste, contigo também eu vencerei. Senhor, minha confiança está em Ti, jamais te deixarei. Tu dissestes que no mundo
nós teríamos aflições, mas tu venceste contigo também. Eu vencerei. Amém. Vamos para um segundo, uma segunda gota, né? Uma segunda revoada de chuva. Vamos lá. Glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não abandonou seu plano, porque o homem caiu. Às vezes nós temos a tendência de desistir das coisas tão fáceis. Mas Deus não desistiu de nós. Ele poderia ter começado tudo outra vez, se Ele quisesse, mas Ele não o fez. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E Deus não pode errar. Deus tinha colocado ali, no jardim, o seu investimento. Aquilo que era a criação máxima de Deus, o homem. Sabendo que de tudo que ele fez, o homem era uma obra-prima e continua até hoje sendo uma obra-prima de Deus. Deixa eu ler aqui, senão eu não consigo. Gênesis 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aonde está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e formou o Senhor, repetindo aqui, igreja, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui Deus estava fazendo um investimento. E nada do que aconteceu ali foi surpresa para Deus. E isso dará a você, a nós, uma chance nesta noite, independentemente qual seja a sua condição. Às vezes dizendo a razão, que para você não há mais esperança, ou não há mais jeito. Mas Deus tem um caminho provido, te dando esperança e vida nova todo o dia. Agora, veja isso, profeta, na mensagem Graça, parágrafo 68. Graça, que quer dizer favor, favor imerecível. O profeta diz assim: a graça é velha, e ela já estava ali, quando Deus o criou o homem. A graça é tão velha quanto o mundo o é. A graça foi primeiro mostrada à raça humana, quando a raça humana foi criada no jardim
do Éden. Naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação e foi contra os mandamentos de Deus e incitou o seu marido a fazer a mesma coisa, então a lei foi quebrada. A lei deve ter uma punição ou então não é lei. E a lei era: no dia em que dela comerdes, neste dia certamente morrereis. Agora, escute isso, recordem, o primeiro trono de julgamento estava sobre a terra e estava no jardim do Éden. E o último trono de julgamento estará sobre a terra no fim dos tempos, o trono branco. Mas quando Jeová desceu, eu posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar. Estava tão escuro naquele pequeno jardim que uma vez era tão claro. O pecado havia marchado aquilo. Havia tirado a luz do meio deles. O profeta diz: este é o problema com as igrejas hoje. Este é o problema com as pessoas. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo para mostrar que Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vive para salvar até o último. A sua condição não importa. Ele vive para salvar até o último e para curar a menor pessoa que estiver enferma. Aleluia. O tempo não me permite, mas veja, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Eu vou terminar no 83, aonde o profeta diz isso aqui. Ele diz: deixe-me dizer isto, meu amigo pecador. Profeta falando conosco. Você está aqui nesta manhã, eu digo nesta noite, sendo uma prostituta. Mas veja, você pode estar aqui sendo um caçador de mulheres, você pode estar aqui sendo um bêbado ou um assassino, você pode estar aqui sendo um esposo impuro ou uma esposa, você pode ser o mais vil pecador. Você diz: eu já passei daquela fase de salvação. O profeta diz: não, você não passou, ou você não estaria aqui nesta noite. Então a graça ainda está contigo. Ele diz: sim, a graça fará um caminho para você nesta hora escura, se você simplesmente aceitá-la. Agora lembre-se, Adão estava disposto a aceitar as condições de Deus. O profeta diz isso. Adão tinha que estar desejando aceitá-la. Pela mesma forma você esteja nesta mesma condição, que a graça abriu um caminho para te dar esta condição de você entrar por estas portas, se assentar nestes bancos para ouvir a sua palavra, dando você a uma oportunidade de escolha. Adão, ele tomou o caminho provido de Deus. Oxalá todos aqui nesta noite possa tomar o mesmo caminho, o caminho provido de Deus.
o caminho que te leva à segurança, à paz, à felicidade, à alegria e à vida eterna. Que Deus te ajude e te abençoe a crer em sua palavra. Amém. Amém. O marido pregou e a mulher vai cantar, né? Então vamos ouvir a irmã Marluce cantando Povo Estrangeiro. Estrangeiros neste mundo, com saudades do seu lar, mesmo passando por grandes provas, vai vencendo, sempre de Cristo recebendo a coragem para lutar. E este povo recebeu o seu profeta, enviado nesta era para revelar os corações. Sua mensagem alcançou a minha alma. Sou feliz porque eu sou parte desta igreja de Jesus. E este povo estrangeiro vai subir, deixará aqui para morar com o Senhor. Em breve as lutas serão parte de um passado, lá no céu jamais lembrado, lá terá somente o amor. Este mundo está se tornando, mas aumenta a certeza que eu não sou deste lugar. O vil pecado sempre ao homem tem dominado, porque ele sempre tem rejeitado ouvir a voz do Criador. E o alarido ainda hoje está chamando, preparando uma noiva para um dia sempre estar em um lugar onde o gozo é permanente. Só os verdadeiros crentes com Jesus vão habitar. E este povo estrangeiro vai subir, tudo deixará aqui para morar com o Senhor. Em breve as lutas serão parte de um passado, lá no céu jamais lembrado, lá terá somente o amor. E este povo estrangeiro vai subir, tudo deixará aqui para morar com o Senhor. Em breve as lutas serão parte de um passado, lá no céu jamais lembrado, lá terá somente o amor. Amém.
tão bom, não é? Quando a gente pode estar numa atmosfera cujos resultados produzem fé, produzem tranquilidade, produzem paz. É a melhor coisa que um homem poderia escolher. Amém. São os ambientes por onde ele vai, as pessoas com quem ele tem companheirismo, amizade. Porque quando você faz uma opção por um botequinho ali na esquina, por uma festinha ali no vizinho, por um clube, por um estádio de futebol, você não pode estar numa atmosfera que produza gozo, paz e alegria. Porque o espírito reinante naquela atmosfera é um espírito de competição, é um espírito de morte que está ali. Ódio, contenda, porfia, inveja e assim vai. Quando você sai dali, nós estamos cansados de ver, termina às vezes ali uma partida de futebol, onde deveria estar todo mundo feliz por terem estado juntos, por terem assistido um espetáculo, né, entre aspas, saem dali com um ódio mortal no coração uns pelos outros. Mas deste ambiente, eu duvido que isso ocorra. Amém. Quando você sai daqui com pesar. Por quê? Porque o tempo foi tão curto para que você pudesse estar junto dentro desta atmosfera na qual você tem alegria, gozo, paz. Você está ouvindo algo que está te atingindo por dentro. É isso que faz nós ficarmos felizes. E a festa continua. Amém. Irmão Cássio. Deus continue abençoando os irmãos. Amém. Nós agradecemos a Deus. É um momento muito especial para todos nós podermos vir onde nós temos a segurança que sairemos ajudados, abençoados. Eu vou ler, se a igreja não se importar de ler junto comigo, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. A partir do verso 7. Hebreus 3, a partir do 7. Está escrito: portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas
obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, pois, irmãos, olha a exortação de Paulo, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Que coisa, né? Assentai-vos. Isso nos diz tudo. Então, a única maneira de não herdarmos a promessa é se não crermos, se formos incrédulos. É uma coisa que Deus não se agrada, é da incredulidade. Mas uma coisa eu queria chamar a atenção, para a ignorância do homem, da mulher, né? De sempre pensar que existe um caminho mais fácil do que aquele que Deus já estabeleceu. E nós ouvimos que Deus tem um caminho provido. O que mais intrigou as pessoas nos dias de Noé é porque eles não viam a igreja de Noé como eles viam as demais igrejas. Atraente, né? A igreja de Noé não tinha nenhuma atração para o mundo. Por isso a igreja de Noé era uma igreja pequena, desacreditada. Noé carregava uma mensagem louca, fora do raciocínio humano, e sempre foi assim, o caminho que Deus estabeleceu, mas o homem, na sua ignorância, sempre pensa que ele vai se sair bem se ele andar pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios caminhos. Paulo exortou que não haja em vós nenhum coração
não haja em qualquer um de vós um coração infiel para se apartar do Deus vivo. Agora, quando é que o homem se aparta do Deus vivo? Quando ele se aparta de sua palavra. Deus é a sua palavra. E a única maneira do homem aceitar a Deus é aceitar a sua palavra. A única maneira do homem obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Desde o princípio foi assim. Deus deu a Adão a sua palavra. Deus deu a Noé a sua palavra. Deus deu a Moisés a sua palavra. Deus deu a Davi sua palavra. Deus veio em carne com sua palavra. Deus em carne sujeitou-se à sua palavra. Então o homem, para obedecer a Deus, tem que obedecer à sua palavra. Então Noé, diz a Bíblia, que ele fez tudo conforme o Senhor mandou. Então Noé obedeceu. Independente se a sua igreja ia lotar ou ia ficar vazia. Porque no final de tudo, Deus teria de alguma maneira que salvar aqueles que estavam pré-ordenados, predestinados para a salvação. A mensagem de Deus, o caminho que Deus estabelece, embora fora do raciocínio humano, embora escapula entre os dedos dos homens, esse é o caminho que Deus estabeleceu para levar a salvação àqueles que são predestinados. Amém. E você sabia que Deus não tem compromisso com o resto do mundo? Por que Paulo diz que a chuva rega toda a terra? Ela rega por causa do trigo. E o joio é beneficiado daquilo. E nós sabemos. Gente, quando Deus colocou Noé na arca, quando Deus fechou a porta da arca, as igrejas continuaram com seus cultos da mesma maneira. E se eles já tinham dó de Noé, começaram a ter muito mais dó do coitado Noé dentro de uma arca fétida. Eles imaginavam que calorão Noé está sentindo ali dentro. Que vexame da esposa de Noé. Vai ter a sua refeição sentindo o odor das fezes dos animais. Mas quando o primeiro raio estralou nos céus, a coisa mudou. Quem estava no plano de Deus, quem aceitou aquilo que Deus havia falado, por mais louco que parecesse aquilo, por mais louco que fosse para Abraão dizer que ia ter um filho por meio de Sara, ele estava firme naquilo, porque era a palavra de Deus. Amém. Noé dizia, vai chover. Dizia, de onde vai vir essa água? Ele vai vir do céu. Deus disse. E se prega esse poder que vai arrebatar esta igreja, e o povo não compreende isso. De onde vai vir esse poder? Esse poder vai vir de Deus.
a loucura da mensagem de Noé foi crida. Você sabia que toda aquela geração creu em Noé? Depois que a água começou a descer. Desceu do céu, os abismos se abriram e subia água de baixo e descia água de cima. Noé agora era acreditado. Mas olha o que Paulo está dizendo. Portanto, hoje é hora de você atender a voz de Deus. Colarinhos bonitos, homens engravatados, mulheres vestidas de seda, em suas jangadas para tentar chegar à porta daquela arca e clamar por Noé. Noé podia até ouvir, mas o tempo da graça havia terminado. Esqueça seus pensamentos. Esqueça os seus caminhos. Não já disse Deus através de Jeremias que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são muito mais altos, e os meus caminhos muito mais altos, e se você quer ir às alturas, você tem que entrar no caminho provido por Deus. Olha que Deus, diz o irmão Brana, a própria ciência provou isso, que através do dilúvio Deus tirou a terra de seu lugar. Não tinha 4 estações, não. Mas Deus balançou a terra toda. Deus mexeu com ela toda. Deus abalou ela, tirou ela de órbita. Sabe por quê? Por causa de Noé, por causa da esposa de Noé, por causa dos filhos de Noé, por causa das noras de Noé. Deus sacudiu o mundo inteiro por causa daqueles que aceitaram a sua palavra. Olha que ele disse: outra vez comoverei não somente os céus, mas também a terra. Sabe por que Deus vai fazer isso? Por causa de nós. Por causa desses que não têm um coração infiel, mas por causa desses que não endureceram os seus corações, que ouviram a voz de Deus, que não provocam a Deus com sua desobediência. Você está sendo chamado para obedecer a Deus. E obedecer a Deus é obedecer sua palavra. É Hebreus 4, versículos 2. Paulo disse: porque a nós também foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação de nada adiantou para eles. Disse Paulo. Agora por quê? Por que a palavra produziu salvação para Noé? Por que a pregação produziu salvação para Moisés, Josué e Caleb? E condenou. Por quê? Paulo diz por quê? Paulo diz: e a palavra da pregação de nada lhes adiantou, porque não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. E qualquer resultado da parte de Deus, seja cura divina, seja salvação, qualquer coisa que o homem, a mulher deseja de Deus, tem que ser através de uma mistura da fé com a palavra falada de Deus. Quem trouxe o filho foi a fé de Abraão. Não adiantava Deus prometer um filho a Abraão e ele não creu, o filho não viria.
Mas Abraão creu em Deus. Eu tinha aqui muita coisa para ler e não tem como. Vai estar na mensagem Comunhão, a história de Jack Coy, partido 77, para você ver onde Deus leva um homem para ele compreender que ele tem que abandonar a razão, que ele tem que abandonar os seus pensamentos, que ele tem que abandonar a sua força, ele tem que deixar Deus tomar controle, ele tem que saber que a força dele não vai levar ele a lugar nenhum, seus pensamentos só vão atrapalhar os pensamentos de Deus. O irmão Branham disse com uma mulher, uma missionária batista, ele disse: irmã, a senhora recebeu o Espírito Santo? Ela disse: desde que eu criei. E o irmão Branham disse: é verdade, ela era uma mulher que tinha o Espírito Santo. E ele disse que viajando com ela, ela falou para ele: sabe o que é que eu penso, irmão Branham? Ele disse: sim, irmã, eu penso que nós deveríamos todos nos unir e ser uma grande igreja, um povo unido em prol do Evangelho. Irmão Branham disse: irmã, perdoe-me lhe dizer algo, esse seu pensamento é o próprio pensamento de Satanás. Deus não vai misturar sua igreja com esse mundo. Deus não misturou Abraão com Ló, Deus separou Abraão de Ló. E Ló, dentro de Sodoma, o pastor Joaquim disse em uma de suas pregações que Ló saiu de Sodoma, mas Ló não tirou nada que se aproveitasse de Sodoma. Agora eu pergunto, o que é que o homem pode tirar que se aproveite desse mundo aí? Mas você quer tirar algo que aproveite? Misture sua fé com a palavra. Olha, o profeta diz aqui nesta mensagem. Se eu encontrar, eu leio para vocês. Está aqui. Olha o que o profeta diz. Eu citei Hebreus 4, o profeta diz. Agora deixe-me, é o parágrafo 121. Deixe-me encerrar ao dizer esta palavra agora. Antes de irmos à mesa da comunhão, o sangue e o corpo do Senhor misturados com a fé, isso é o sangue e o corpo que é o Espírito e a palavra. Porque você não pode me separar Deus e Cristo, Cristo e a palavra. Você não pode separar o Espírito Santo da palavra. O Espírito é a palavra, Cristo é a palavra. Ele disse: agora, misturados o Espírito, a palavra, com a fé, é igual à vida eterna. Não importava as contradições. Josué e Caleb cria de qualquer forma no que Moisés dizia, era a palavra de Deus. Aí você vê que Deus passou por cima de todos aqueles que foram desobedientes. Portanto, hoje, Deus não tem compromisso conosco para decisão amanhã. O profeta disse, trabalhe como se Cristo viesse daqui há 10.000 anos, 100 anos, mas viva como se Ele viesse agora mesmo. Porque o compromisso de Deus é sempre presente. O compromisso de Deus é para o momento. Não é de à toa que Deus não trabalha com mensagem de ontem. Deus tem uma mensagem do dia. Deus tem um profeta nesta era, com essa mesma exortação de Paulo: desperta tu que dorme, é hora de acordar para o momento que a igreja está vivendo, é hora de arrebatamento.
as portas da arca estão para receber o selo da palavra de Deus. Noé entrou, Deus fechou a arca e selou. Noé não tinha chave. Noé não tinha chave. Não foi Paulo que disse que ele tinha as chaves da casa de Davi, né? A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Pedro recebeu. E ela está aqui hoje, ó, em nossas mãos. Está aberta. Numa hora dessa, esgota toda a paciência de Deus. Você diz, aí a paciência de Deus se esgota? William Branham diz que sim. Não contenderá, Gênesis 6, para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é pó. Irmão Branham diz, a paciência de Deus se esgotou nos dias de Noé. Mas por causa de Noé, que precisava, ele tinha um coração que obedecia a palavra. Por causa de mim, de você, por causa de você que ainda não tomou uma decisão, Deus está segurando essa arca com a porta aberta. A porta da graça ainda está aberta, mas um dia ela se fechará. A porta da salvação está aberta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tudo está baseado nisso. Perguntaram para Jesus, por que Moisés permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração. Por que eles foram condenados no deserto? Por causa da dureza do coração. Por que nós incorremos num risco de se perder? Se endurecer o coração. Por isso Paulo está dizendo, não faça isso. Deixa Deus entrar em seu coração. É Ele aí dentro que fará você subir no arrebatamento. Deus os abençoe. Oh, irmãos, ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Mais uma hora, a qualquer instante, esta oportunidade estará sendo fechada. O propiciatório será lavado, será limpado. E quando isto ocorrer, não restará outra coisa senão juízo. Por isso é que a Escritura lida é enfática em dizer, hoje se ouvirdes a voz do Espírito. O mundo religioso, por que nós não citarmos em ênfase o mundo pentecostal? Eles acham que, por eles terem dons, falarem línguas, interpretarem, curarem os enfermos, libertarem os oprimidos, tudo está bem. Então não tem problema o pastor se candidatar, o evangelista se candidatar, o diácono se candidatar, concorrer a um cargo político. Não tem problema. Deus só quer o coração. Mas nós acabamos de ouvir, Deus não é um misturador. Ele é um separador. Aquela mulher estava tendo no coração um bom desejo. Né? Era um bom desejo que todos se unissem numa só denominação e assim fossem em frente.
Não precisa se preocupar, porque isso vai acontecer. Só que isto será uma união, não uma unidade. A união é composta, a unidade é simples. A união vai acontecer e ela estará sendo encabeçada pelo sistema mãe de todos os sistemas. Apocalipse 17 vai estabelecer o seu domínio ao ponto de ninguém poder comprar nem vender, se, aí eu coloco reticência. Mas nesse ínterim, Deus estará tirando um povo seu, zeloso e de boas obras. Esse povo não cederá a esta união, porque ele não é parte de uma união, ele é parte de uma unidade. Esta unidade forma o corpo que será tirado, o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós estamos esperando unicamente a manifestação do último membro desse corpo. É Romanos 11, 25, não é isso? Romanos 11, 25. Quando isto ocorrer, o rapto acontecerá. E o diabo então se manifestará com toda a pujança de poder que lhe é permitido ter, para poder trazer juízo sobre aqueles que ouviram, mas não deram crédito. É isso que vai acontecer. Nós gostaríamos que ninguém fosse como Deus. Pela vontade de Deus, ninguém se perderia. Todos seriam salvos, mas pela sua onisciência, Ele sabe quais irão e quais não irão ser. Porque Ele conhece o fim, desde o princípio. Amém. Ele sabe quantos e conhece o seu número. Ele é matemática. Então nós estamos aguardando esse número se completar, que pode acontecer a qualquer momento. Nós sabemos que não é hora mais de colheita, a colheita já passou. É hora de respigo. Nós estamos vivendo o tempo da Ruth. Ruth é um símbolo da igreja. Ela chegou ali em Israel quando as colheitas estavam terminando o seu processo. E ela não tinha outra coisa senão respigar, catar dentre as gavelas os grãos, os indivíduos que caíram. E é assim que a igreja está vivendo hoje. Quando você vê esse mundo denominacional vendendo cura, vendendo dons, vendendo bênçãos, prosperidade, você não pense que ali está, não, o evangelho está progredindo, está crescendo. Não, 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 não. Aí é uma fonte de engano. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não fizemos isto, não fizemos aquilo, não fizemos aquilo outro. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, malditos, porque vos não conheço, vós que praticais a iniquidade. Estão pregando um evangelho e o mundo está lá dentro, está casado com eles. Suas mulheres não sabem mais, não têm mais noção do que é ser uma cristã. Aquelas que outrora se vestiam como damas,
hoje estão se vestindo como? Aí, pim, pim, pim. Pintando suas caras, cortando seus cabelos, usando roupas de homens, o evangelho virou nada, virou bagunça. Para eles, não adianta você mostrar 100 referências relativas aos fatos que estamos vivendo hoje. Eles não crerão. É o que disse a Jeremias no seu capítulo 6. Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina. Mas eles dizem, não ouviremos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É onde nós estamos hoje. Mas Deus tem um caminho provido. Amém. Deus tem um chamado de retorno para o Evangelho. Amém. Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Apocalipse 10, 7. São escrituras que nós podemos acabar de ler e dizer como Jesus disse. Hoje tem se cumprido estas escrituras ante os vossos olhos. Que pessoas vos convencer? Em santo trato e piedade, disse o apóstolo São Pedro. Nós estamos chegando ao final. A hora é agora. E tem mais uma. E tem mais uma. Espere, porque o mal está crescendo. O mal está crescendo. Os filhos das trevas são mais hábeis no seu reino do que os filhos da luz. E eles são o joio que está sendo ajuntado. E quando o joio for ajuntado, ora, claro que o trigo estará já subindo ao celeiro. E o restante, então, é aquilo que nós falamos de São Gonçalo ontem. Estarão a palha e o joio estará sendo queimado com fogo que nunca se apagará. Mas a noiva estará na glória, estará nas bodas do Cordeiro. Amém. Vamos nos colocar de pé. Então, nós vamos agora orar em favor daqueles que vieram e estão rodeados, cercados, opressos por problemas, espíritos errados de indução, que te leva a pensar e agir, fazer o que não deve ser feito. Você o reprova, mas não dá conta de vencê-lo. Se você abrir o seu coração, ele é libertador. Ele pode solucionar o seu problema, ele pode curar a sua enfermidade, nós cremos nisso. Ele pode destruir o mal que está te atormentando. Vamos inclinar nossas cabeças.
Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, encerrando, terminando esta reunião. E aí estão, Senhor, pessoas que nesta hora, pelo acenar de sua mão, pelo palpitar do seu coração, está dizendo ao Senhor: Pai, me conceda vencer-me. Me conceda, Senhor, vencer os espíritos que me tentam e que me induzem a fazer o que não deve ser feito. Deus, também, Pai, pessoas que estão acometidas por espíritos de enfermidade, espíritos de opressão maligna. Pai bendito, nós levantamos as nossas mãos contra todos estes males, as enfermidades, as opressões malignas, o vício, ó Deus, o crime, tudo aquilo que traz vilipêndio, tudo aquilo que traz vergonha, tudo aquilo que traz prejuízo, Pai, para um cidadão, uma cidadã. Deus bendito, destrua este poder. Desmanche, Senhor, todo e qualquer nó que o diabo porventura tenha colocado na vida deste irmão, desta irmã, deste jovem, desta moça, Pai bendito, deste adolescente, desta criança, deste idoso, ó Deus, que a tua mão de misericórdia opere e que nós possamos, ó Deus, ouvir o testemunho daqueles que tiveram fé e receberam a bênção, pois nós a pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.